Vamos entrar agora na parte prática que todo mundo adora, né? Que são dicas, né? O que Uhum. fazer, como fazer, né? O quanto que isso pode encaixar no nosso dia a dia. Então, que sugestões, né, que você dá para quem quer começar a se alimentar melhor, ou para quem já segue uma dieta, mas quer dicas de como se manter numa dieta, numa alimentação saudável adequada, né? Sem restrições, porque as pessoas têm muito dificuldade de manter um comportamento, né? Manter ali uma rotina saudável. Então, acho que o nosso tema central aqui hoje é muito relacionado a isso, né? Então, para quem quer começar, né, ali uma rotina de alimentação saudável, mas tem gente que não tem tempo, que não sabe por onde começar, que não sabe o que fazer, né? O que você traz aí de informação para a gente? Assim, eu sempre falo que não precisa ser nada complicado, é comida do dia a dia, que é o que é saudável, né? Então, eu sempre falo para os pacientes que uma dica que eu dou para todo mundo, a gente precisa diminuir o açúcar adicionado. Então, a primeira dica, toda bebida, café, chá, sucos, evitar tirar o açúcar. Às vezes o paciente só tirando o açúcar do cafezinho já perde peso e acaba ganhando saúde, né? Então, diminuir açúcar, ter sempre algo congelado à disposição, que é o que ajuda muito na correria da semana, quem tem filho, marido e tudo mais. Então, uma carne moída, um frango desfiado, preparações que são versáteis. Então, por exemplo, Uhum. o franguinho desfiado pode virar recheio para sanduíche, recheio de panqueca, a carne moída pode virar molho bolonhesa. Então, assim, pratos que são simples, mas que são mais versáteis para ter no dia a dia. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, então se você conseguir tirar um dia da semana, fazer várias coisas e já deixar congelado, também durante a semana vai te ajudar, né? Frutas e legumes também, eu sempre falo que se você comprar e deixar na geladeira, às vezes ele vai ficar lá a semana toda na geladeira, vai estragar na geladeira, Esquecido. não é? Ah, então, assim, fruta, se você conseguir já higienizar, já deixar porcionado, os legumes também, já deixa tudo higienizado, ou já deixa até preparado, acaba saindo mais, né? Acaba sendo mais fácil de se consumir. E se vocês conseguirem também a proteína, ela vai te ajudar muito na saciedade. Então, comer proteína em todas as refeições, né? Pode ser queijo, iogurte, o leite mesmo, né? Carne, frango, peixe, ovos. Então, as proteínas também ajudam muito. E não precisa inventar. Eu sempre falo para o paciente que o saudável é comer a comida do dia a dia. Então, arroz, feijão, legumes, uma proteína. Não tem problema comer um pãozinho de manhã, né? O problema é comer dois de manhã, dois da tarde, dois à noite, né? E as pessoas acham que comer saudável, a primeira coisa é cortar isso, né? Vou Cortar, parar de comer pão. exato, não precisa cortar. E quando for assim, os produtos industrializados, eles acabam ajudando, né? Ele não é só um inimigo. Então, eu sempre falo que na hora de comprar um iogurte, de comprar um suco, alguma bebida, sempre escolher aquele que a lista de ingredientes é menor. Uhum. Quanto menos ingredientes, mais natural é o produto. Então, também é uma dica que eu dou na hora de fazer as compras, porque é importante ter, às vezes, um iogurte, ou sei lá, algum legume. Eu sempre falo que vegetais congelados também é uma boa, né? Pode ser que não tenha o mesmo sabor de um vegetal fresco, mas ele só é congelado. Então, para uma emergência, também é tranquilo, é saudável. Então, acho que são essas dicas que acabam ajudando, facilitando um pouquinho. Legal. O Fê, e a questão dos rótulos dos alimentos, né? A gente sabe que ali são informações importantes, né? A indústria, elas são obrigadas, né, ali a trazer, né, todas essas especificações. E muita gente acredita, né, que estar fazendo boas escolhas, mas nem sempre estão, acabam sendo enganadas, né? Você tem alguma dica relacionada a isso, ao que se atentar, ao que é importante ver, né, quando está ali, né, comprando um alimento? O rótulo, ele sempre na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente da lista é aquele que está em maior quantidade no produto. Então, Uhum. por exemplo, se você vai comprar um pão, tá lá escrito que é pão integral, e o primeiro ingrediente é farinha de trigo normal, ele já não é tão integral assim. Entendeu? Então, o primeiro produto é sempre aquele em maior quantidade. Então, eu sempre peço para quando olhar a lista de ingredientes, ser uma lista pequena,
Evitar uma lista que tenha muitos conservantes, então normalmente são nomes que a gente não sabe o que são conservantes. E evitar também aqueles produtos que têm muita adição de açúcar adicionado. E às vezes o açúcar não vai estar lá escrito açúcar. Pode estar escrito maltodestrina, glicose, glucose, né? Então, às vezes a gente encontra açúcar, por exemplo, no molho de tomate. Uhum. Que é um alimento que, teoricamente, não precisaria ter açúcar. Então, por isso é importante sempre ler a lista de ingredientes. Né? Hoje em dia, a gente tem enlatados que são recomendados, porque você vai ler lá a lista de ingredientes, é ervilha e sal. Então, são 2 ingredientes, não tem conservantes, e aí acaba valendo a pena. Então, por isso que é importante mesmo olhar a lista de ingredientes. Resumindo, tem algumas coisas que estão disfarçadas por aí. Exato, é. Às vezes tá lá pão integral, aí você vai ver o último ingrediente é a farinha integral, então... É isso aí. Bom, Fer, e outra coisa que é bem importante, que faz total relação com o propósito do programa Saúde e Energia, é falar dessa flexibilidade, dessa relação emocional com a comida, o quanto que isso é importante, o quanto que é fundamental entender o que está acontecendo, né, para influenciar, né, positivamente aí tudo isso. Então, já entrando nesse tema, né, que é uma parte super importante, essa relação emocional com a comida, muitas pessoas se culpam, né, quando eventualmente não conseguem seguir uma dieta, né, uma rotina perfeita, né, tem dificuldade realmente dessa manutenção, né, dessa rotina, dessa dieta, desse dia a dia mais saudável, digamos assim, né, como que você acompanha isso, né, com os teus pacientes, o que você diria sobre isso, né, o que você traz de informação aí nesse sentido? Eu falo que é um tema, difícil, né? Não é tão simples, eu super entendo, porque acho que todo mundo cresce com algumas crenças, né, que a gente acaba levando para a vida. Mas essa questão da alimentação, eu sempre falo para os pacientes que eu acho muito mais saudável, por exemplo, você ir numa festa de aniversário e comer um pedaço de bolo, do que aquela pessoa que vai na festa de aniversário e leva a própria marmita. Então, a gente precisa entender que comer bem a semana toda, você sair um dia no final de semana para almoçar com seus pais, sair com seu marido, com seus filhos, essa refeição isolada, ela não vai te fazer ganhar peso, não vai atrapalhar todo o seu processo. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, porque eu acho que esses momentos em família, em amigos, eles fazem parte da nossa vida e são muito Faz saudáveis. parte do dia a dia, né? Exato. Então, assim, é o que eu falo. Se você tem, por exemplo, muita vontade agora, tô com muita vontade de comer, sei lá, um brigadeiro, se eu não como, eu vou comer uma fruta, aí eu vou tomar um iogurte, aí eu vou comer outra fruta, aí eu vou comer o brigadeiro, porque eu não comi o que eu queria. Então, às vezes, é melhor você comer um pedaço de bolo, sei lá, um sanduíche, ficar satisfeito, comer tranquilo, do que, sabe, ficar omitindo essa vontade. Então, assim, eu falo que é um trabalho de formiguinha, até o paciente entender, mas a gente precisa trabalhar essa questão de crenças e de medo de comer, porque eu sempre falo que uma alimentação, uma refeição não vai acabar esse processo e não vai te fazer ganhar peso. Exatamente. E é esse nutrir tanto o corpo quanto a alma também, né? Porque sempre tem, assim, aquela receita que a gente lembra que a mãe fazia, que o pai fazia, e aí às vezes a pessoa para de comer porque tem medo de engordar, e aí também não é saudável, né? Exato. E como que você acompanha isso em consultório, Fê? Assim, quando você entende que, né, alguém que chega com você com uma demanda específica de emagrecimento, né, de rotina, mas você percebe que também tem algo ali que precisa de um acompanhamento paralelo, né, com uma equipe multidisciplinar, até para poder ter essa junção e isso ter um efeito positivo também no tratamento dessa pessoa, né? Eu sempre peço, né, para o paciente buscar ajuda psicológica, porque às vezes a gente vê que tem crenças que são outros problemas relacionados que acabam também caindo na alimentação. Então, eu sempre falo que é um trabalho bem multi mesmo, para o paciente atingir o seu objetivo. Entendi. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que eu acho que tem relação com isso que a gente está aqui falando agora, né? Aqui de um participante. Eu sou vitimado pela teoria do emagrecimento. Já fiz muitas dietas, mas acabo sucumbindo na compulsão alimentar. A quem me dirijo, nutricionista ou psiquiatra?
Os dois. Eu Os falo dois, né? psicólogo também, porque essa questão da compulsão, assim, tem vários fatores de risco, né? Mas um fator que hoje em dia ele é comprovado cientificamente, não quer dizer que quem faz dieta restrita vai ter um episódio de compulsão alimentar, mas Uhum. a maioria dos pacientes que têm compulsão alimentar foram desenvolvidos por terem feito uma dieta restrita. Então, Sim. é importante ter esse acompanhamento multi, tanto do psiquiatra, quanto do psicólogo, quanto de uma nutri que saiba essa questão do comportamento, também porque às vezes algum profissional que não trabalha com essa área acaba te passando outra dieta restrita que vai piorar o quadro. Então, esse tratamento multi, ele vai ajudar. Exato. Feri, tem alguma prática pessoal, algo assim do seu dia a dia que você não abre mão, assim, que para você é inegociável, que deu certo na tua estratégia, vem dando certo até hoje, você vai repassando, né, vai transmitindo isso para as pessoas que você conversa, que você convive, que você atende? Olha, o que eu faço muito assim com os pacientes hoje, por mais que os pacientes peçam uma dieta calculada, por exemplo, eu vou comer 100 gramas de arroz, 120 de proteína, eu não passo mais assim. Eu passo uma dieta mais qualitativa, então eu tento melhorar a qualidade dos alimentos, estimulo assim prática de atividade física, né, mudança de hábitos, de estilo de vida, sem que o paciente fique tão preocupado em pesar, em comer algum alimento específico, e aí o paciente começa a mudar alguns comportamentos e começa a perder peso. Então aí ele começa a entender que tipo realmente talvez mudando alguma coisa ou outra ele já consegue, ele não precisa ficar tão preocupado com essa questão de peso, de 100 gramas, Uhum. gramas e tudo mais. Uhum. Então foi algo que você percebeu que vem dado certo e tira um pouco dessa bitolação, digamos Exato. assim, daquelas quantidades ali, Uhum, aquela coisa exata, né? sim. Entendi, legal. Teve uma outra pergunta aqui, ó, que legal, o pessoal está interagindo. Uhum. Fernanda, sobre o jejum intermitente, você recomenda? Ó, o jejum intermitente, eu falo que eu recomendo, mas assim, não são para todas as pessoas. Então, por exemplo, se eu atendo um paciente que eu acho que ele tem uma propensão, sei lá, a desenvolver algum tipo de compulsão ou já tem um comportamento disfuncional com a comida, se a gente pede para ele fazer um jejum intermitente, eu vou estar intensificando essa questão de restrição alimentar pro paciente. Uhum. Então, é aquilo, existem vários estudos, realmente, para algumas pessoas ele é benéfico, mas não é para todo mundo. Então, é uma coisa que eu falo assim, eu vou indicar individualmente, mas no geral é difícil eu recomendar, por exemplo, que faça um jejum intermitente. Mas por essa questão, que eu acho que a gente precisa avaliar bem o paciente, que às vezes a gente acha que vai fazer bem e acaba fazendo mal. Sim, então acaba não sendo uma regra, assim, né? Um método que funciona para um não vai funcionar para outro. Uhum. Entendi, bacana, que legal, Fê. É bem importante que a gente, né, tenha aí adquira esse conhecimento para que isso reflita de fato no dia a dia, porque é tanta informação, é tanta gente falando sobre tanta coisa que a gente não sabe, tá, mas e aí, o que que pode ser, o que que não, né, o que que faz sentido, né? Então é totalmente compreensível que as pessoas estejam tão perdidas, né, Dúvida, tão certeza. cheio de dúvidas, né? E chegou mais uma dúvida aqui, vamos lá. A Vanessa perguntou, Fernanda, e sobre a ingestão de chás? Ó, chás, eles são ótimos agora no frio, uma delícia, né? Eu sempre falo que o chá ele é ótimo para hidratar da mesma forma que a água. Evitar assim colocar muito açúcar, né, para adoçar, mas a questão de tomar chás para o emagrecimento, aí já assim, é balela, né? O que acontece é que como às vezes você acaba tomando muito chá, você acaba indo muito ao banheiro, acaba fazendo mais xixi, você pode achar Sim. que, né, que retém um pouco menos os líquidos, mas se for pensar no emagrecimento, não tem nenhuma comprovação. Então, ele tem, sim, o seu efeito benéfico para a hidratação como um todo, que é ótimo, mas essa ideia de que, vai emagrecer, vou tomar que isso emagrece, já não é bem por aí. Exato. Entendi, legal.
Show. Fer, e aí fala um pouco da parte dos atendimentos, né? O quanto que ter essas orientações, né, de forma coordenada, né, de forma periódica, também pode auxiliar muito nesse processo, né, para que as pessoas possam alcançar os seus objetivos, né, seja de emagrecimento, de hipertrofia, de melhorar a sua saúde como um todo através da alimentação. E às vezes é assim, é um detalhe que a gente precisa ajustar para o paciente já conseguir deslanchar, né? Eu falo que hoje em dia a gente consegue tanto melhorar exames laboratoriais, intestino, né? Melhora da pele para as mulheres. Então, tá tudo, a alimentação ela acaba influenciando a saúde como um todo. Então, esse acompanhamento realmente faz diferença. Exatamente. Fala um pouco do teu trabalho aqui com a gente no Saúde e Energia, dos seus atendimentos, né, que está aí disponível, Estou né, disponível. dentro desse processo. Com certeza, a minha agenda eu abro ela semanalmente, porque meus horários são meio, eu não tenho assim um horário fixo, mas nesse trabalho a gente tenta reorganizar eu sempre peço para o paciente me contar um pouquinho da rotina, para a gente juntos lá na consulta, a gente já vai estipulando as metas e ajustando os pontos que precisam ser ajustados conforme a queixa do paciente, né? Conforme a queixa principal. E aí a gente acaba tendo bons resultados. Então é um trabalho, eu falo que é um trabalho em conjunto. Eu faço a minha parte, o paciente faz a parte dele. Legal, que bacana. E é legal a gente trazer também, né, que para quem tá nos acompanhando, quem já faz parte do programa Saúde e Energia, né, e para quem eventualmente está aí, né, buscando mais informações, é importante frisar que além dos atendimentos que os profissionais realizam, a gente tem também aí uma série de informações, né, Fê, de conteúdos que também auxiliam nesse processo de entendimento, nesse processo também de conhecimento mesmo, né, sobre diversas temáticas. E uma das áreas, né, de conhecimento que a gente tem lá é justamente sobre a parte de nutrição. A Uhum. Fê também é conteudista, e lá tem diversos assuntos, né, Fê? Então, descomplicando a alimentação saudável, inclusive, que é o nosso tema aqui hoje, né? Alimentos que podem também melhorar a saúde e prevenir doenças, é aqui um dos exemplos. Alimentação específica para mulheres. Então, o programa ele tem todo esse objetivo de atuar de forma multi, né? Então, não só tendo acompanhamentos específicos aqui por profissionais especialistas nas suas mais diversas áreas, mas também com conteúdos, com informações que as pessoas podem acessar a qualquer tempo para adquirir conhecimento, e de repente nem é para ele, mas pode servir para uma outra pessoa do convívio, família, Tá. dia a dia, amigo, né? Então, com certeza, tende aí só a agregar. E nesse processo, né, multidisciplinar, né, de atendimentos e de conteúdos também, a gente tem tido vários resultados positivos, melhoras nas pessoas realmente que estão começando a buscar. Uma coisa que eu queria que você trouxesse para a gente poder ir fechando aqui e abrindo para perguntas, né, caso o pessoal tenha mais alguma questão, Fê, que quando a gente fala de emagrecimento, de melhorar a saúde, né, de ter rotinas para prevenir doenças é um processo, né? O que você acompanha disso? As pessoas normalmente elas chegam num atendimento já querendo um negócio para ontem, ou tem essa consciência de que é um processo? Como que você percebe isso? Eu percebo que, assim, eu acho que isso é normal do ser humano. Os pacientes, a gente Tudo quer para ontem. ontem, tudo para ontem. E aí eu acho importante lembrar que, às vezes, você não engordou de um dia para o outro, né? Às vezes você está muito tempo nesse peso, às vezes aconteceram várias coisas, então não vai ser de um dia para o outro que você vai resolver todos os problemas. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, até porque todo mundo conhece alguém que fez uma dieta super restrita, perdeu, sei lá, 30 quilos num mês e depois ganhou o dobro. Então, até para o nosso metabolismo, a perda de peso gradual é melhor, né? Porque evita esse reganho de peso. Então, a gente precisa explicar bem, conversar, orientar para o paciente entender e se acalmar um pouquinho, porque às vezes realmente não é tão rápido quanto ele espera, mas acho que esse é o melhor processo.
Exatamente, é bem por aí. Sim, Fernanda, vai ficar gravado aqui a live, tá? O pessoal está perguntando aqui, a gente vai disponibilizar depois aí todo o conteúdo. Bom, gente, a gente queria abrir para perguntas, né, Fê? Teve algumas interações aqui no decorrer, né? Foi bem legal, mas, né, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né, em relação a toda essa informação, se fez sentido, a gente queria abrir aí esse espaço para vocês. Acho que tem uma aqui, Pri, o Fábio perguntou das canetinhas do emagrecimento. Ah, tá. E aí, Fê? Eu falo que eu não sou contra, tá? Eu acho que a gente precisa deixar bem claro que todo, todo medicamento para obesidade, porque a obesidade ela é classificada como uma doença. Então, ele é um medicamento para obesidade. A gente só precisa lembrar que nenhum medicamento, né, principalmente essas canetas emagrecedoras, devem ser usadas sem prescrição médica. Então, alguns pacientes acabam comprando lá em algumas farmácias. Sem nenhuma orientação, né? Aí já não é recomendado. E sempre que fizer o uso conforme a orientação médica, é importante mudar o comportamento, né, e mudar a alimentação. Porque se tira a caneta e você não muda o seu estilo de vida, o peso volta. Então, eu acho que são ótimos medicamentos para impulsionarem, para ajudar o paciente, às vezes a ter mais engajamento, né, melhorar a autoestima, ter vontade de continuar, mas é importante associar essa mudança do estilo de vida, porque senão você não mantém esse peso perdido. Não é só isso, né? É toda uma mudança de comportamento. Não adianta você ir para um lado e não ir para outro sem ter uma orientação devida, né? Da parte médica, também na parte nutricional, né? Sim, sim, elas vão ajudar e elas são ótimas, mas somente isso, depois que você tira a medicação, normalmente o peso volta. Uhum, tem bem mais coisas, né? Uma outra pergunta aqui, Luciana, e as mulheres que estão entrando na menopausa, alguma dica? Eu atendo bastante mulher na menopausa, né? Legal. Essas mudanças hormonais realmente atrapalham muito, né, o processo de emagrecimento. Muda muito, né, Fê? Você tem ali, você compara com épocas anteriores, você tem a mesma, uma rotina até parecida, mas parece que não desenvolve tão, né? Então, eu sempre falo que é importante ajustar a alimentação, principalmente proteína, né? Lembrar da proteína, e o que ajuda muito é a musculação, né? Então, é massa muscular. Então, quanto mais massa muscular a gente tem, acaba aumentando o nosso metabolismo.